Bem-vindo a Playwork, bem-vindo ao nosso canal. Um final de semana magnífico. Pelo menos aqui em Portugal, dias ensolarados, apesar de nós estarmos entrando no outono e as folhas começarem a cair. Mas começamos na sexta-feira com uma live com o Flávio Vale, tivemos quase 11 mil visualizações, eu considero um sucesso. Obrigado a todos que participaram, obrigado a todos que comentaram e compartilharam mais esse conhecimento sobre o Brasil, o Reino Cristalino. Se você não assistiu, vá lá e assista. E também inscreva-se em nosso canal, participe do nosso grupo de estudo. Você é muito importante para nós. Bom, nós estamos terminando nessa semana o tema Física do Amor. Nós temos 4 etapas para encerrar esse tema. E hoje nós iremos falar sobre o caminho da iluminação. Falar do caminho da iluminação é falar sobre sonhos. E aí eu vou citar alguns exemplos de grandes sonhadores na história da humanidade para alimentar o nosso coração e fazer você acordar. Está na hora de você realizar os seus sonhos. Bom, primeiro vamos para Londres no século XIX. Havia um rapaz muito pobre que tinha um grande sonho. Ele queria se tornar escritor. Só que uma fatalidade na vida dele e da sua família, parece que o seu sonho não seria realizado. O seu pai foi preso e a sua família começou a passar fome. Tanta fome que ele teve que abandonar os estudos com apenas 4 anos de escola. E aí ele teve que começar a trabalhar. Ele colava rótulos em latas de graxa. Ora, um trabalho muito longe de uma pessoa que queria se tornar escritor. Mas mesmo assim ele não desistiu dos seus sonhos, escrevia, trabalhava durante o dia, à noite ele ia para um quartinho sujo, com mais 4, 5 rapazes que dormiam no mesmo local, e escrevia. Com certeza um dos amigos dele falava assim: para que isso? Você acha que alguém vai ler essas histórias suas? E ele passava nas editoras e entregava os seus escritos. Várias editoras recusaram seus escritos. Até que um dia, um dos editores, com um coração de compaixão, olhando para aquele jovem sujo de graxa, falou assim: deixa eu ler o que você escreveu. E aí começou a ler. E falou assim: olha, eu vou publicar o seu romance. Não vou te pagar ainda. Se der certo, você ganha. E ele aceitou. Se tornou um dos maiores escritores da humanidade. Charles Dickens, um dos maiores romancistas britânicos, que com sua criatividade conseguiu realizar o seu sonho. E mais ainda, ele foi fundamental na colaboração para a humanidade, para que Londres naquela época começasse a olhar para as crianças e olhar para os pobres. E ainda mostrou como a compaixão é capaz de mudar a humanidade. Charles Dickens. Vamos para os Estados Unidos. Um homem, no seu discurso em Washington, ele disse: eu tenho um sonho. Estamos falando de Martin Luther King, que no seu discurso criativo foi capaz de despertar o sonho adormecido de milhares de pessoas que se consideravam vítimas dos sistemas. E elas, ao despertarem do sonho, descobriram que elas poderiam ser co-criadoras, criar uma realidade muito melhor daquilo que elas viviam. Ele colaborou por uma classe de pessoas que não tinham privilégio algum. A sua compaixão ajudou a vencer o racismo, inclusive doando-se com a própria vida. E aí eu faço uma pergunta para você. Qual é o seu sonho? Não falo aqui de ganhar loteria. Não.
Qual é o seu desejo real? Qual é o seu propósito de vida? Qual o sonho que mexe com sua alma? O sonho é aquilo da qual você nasceu. É aquilo que faz despertar os seus talentos, os seus dons, os seus sentidos sobre o destino. É o que faz despertar a sua potencialidade. Por falar em sonhadores, eu vou lá para Israel, lá para o templo do rei Salomão, lá em Jerusalém. Um dos maiores sábios da história da humanidade. E ele dizia: o sonho satisfeito agrada a alma. E aí, com certeza, deve ter muitas vítimas que irão falar: isso funciona com todo mundo, menos comigo. Aquelas pessoas que têm complexo de inferioridade. Aquelas pessoas que se perdem nas dificuldades, nos obstáculos. Aquelas pessoas que se perdem pelos preconceitos, pelos apegos e os medos. Tudo isso faz com que os seus sonhos adormeçam. O poeta Longfellow fala: não me diga em pesarosos números que a vida é nada além de que um sonho vazio. As vidas dos grandes homens nos dizem que podemos fazer nossas vidas serem sublimes e, partindo, deixar para trás pegadas nas areias do tempo. Volto a perguntar: qual é o seu sonho? Qual é o seu destino? Ser vítima ou ser co-criador? O seu destino é ficar na rotina ou ter capacidade de inovar a sua vida? O seu destino é aceitar os pensamentos desmoralizantes de algumas pessoas que dizem: para que serve isso? Isso vale a pena? A história está cheia de pessoas que encontraram na adversidade e alcançaram grandes sucessos. E isso está acontecendo. Muitas pessoas que eu converso, pessoas que estão agora iluminadas, trabalhando pela construção de um mundo bem melhor e que passaram nesses últimos 8 anos por grandes adversidades, grandes problemas. O que falar da humanidade que hoje está passando por essa questão da pandemia? Os criadores irão ser iluminados, mas com certeza muitos irão continuar gostando do vitimismo. Vamos falar então na Grécia. Um dos maiores oradores gregos, Demóstenes, ele era gago. Só que ele tinha um sonho, ele queria ser orador. E na primeira vez que discursou na tribuna romana, saiu no meio de uma gargalhada. Todos riram. Falaram: imagine, que orador é esse que é gago? Mas ele tinha um sonho e tornou-se o maior orador da Grécia Antiga. Vamos falar de Napoleão então, na França, que veio de uma família pobre e se tornou um dos maiores imperadores da França. Olha, vamos falar de Beethoven, que compunha sinfonias mesmo tendo perdido sua audição. Todos podem conquistar o sonho. E o caminho da iluminação, ela tem 3 passos. 2 passos nós já estudamos aqui na nossa academia. O primeiro passo é o autoconhecimento. Afinal de contas, se você não sabe quais são suas necessidades básicas, como irá alcançar? Se você não sabe a sua potencialidade, seus talentos, como irá usar as táticas e ferramentas criativas para alcançar o seu sonho? Se você não sabe a razão de estar aqui na Terra, como irá realizar o seu desejo real? Autoconhecimento. Pare de ficar na ilusão. Você precisa se autoconhecer. E uma outra coisa muito importante, você precisa desapegar-se. O que aconteceu no passado não é importante.
o quanto irá acontecer no futuro. Neutralize os seus karmas. Neutralize, limpe o seu registro akáshico de emoções passadas que não deram certo. Pratique a neutralização dos contratos espirituais. Afinal de contas, eu deixei na página lá do nosso grupo de estudos uma audição, um podcast falando sobre como você praticar a neutralização do seu contrato espiritual. Pratique, não perca tempo. E o terceiro passo é o processo de iluminação. Elimine o sentimento de vitimismo e se torne co-criador. E comece a expressar ao mundo a sua criatividade. Use a colaboração para tornar o seu talento, a sua potencialidade a serviço da humanidade. Coloque a sua compaixão como uma ferramenta no processo de iluminação. Ora, não importa como foi o seu passado, o seu futuro está imaculado. Você pode e deve começar hoje a correr atrás do seu sonho. Assim fizeram grandes mentes que passaram pela humanidade. Platão, Sócrates, São Francisco de Assis, Joana d'Arc. Pessoas que tinham um sonho e realizaram. E aí você pode falar assim, mas Fernando, essas eram pessoas iluminadas. Não, a iluminação é para todos. Todos podem conseguir a iluminação. Basta você ter coragem. Coragem de dar o primeiro passo. E não poderia deixar de citar uma pessoa sonhadora. Alguns os consideravam louco. Outros achavam que aquela utopia de salvar o seu país não iria acontecer. Eu estou falando do idealista Mahatma Gandhi. E ele escreveu um texto, né, muito bonito. E ele falava assim: mantenha os seus pensamentos positivos, porque os seus pensamentos tornam-se suas palavras. Mantenha as suas palavras positivas, porque suas palavras tornam-se suas atitudes. Mantenha as atitudes positivas, porque suas atitudes tornam-se os seus hábitos. Mantenha os hábitos positivos, porque seus hábitos tornam-se os seus valores. E mantenha os seus valores positivos, porque os seus valores tornam-se o seu destino. E olha, para você se tornar um grande sonhador e com o seu sonho iluminar a sua vida, é preciso que você seja magnífico, seja eterno e seja o amor. E assim é.